E aí, pessoal? Mergulhando de cabeça na mente milionária hoje, Isso aí. desvendando os segredos do livro Segredos da Mente Milionária do T. Harv Eker. É isso aí. A gente vai, além do resumo, Com certeza. vamos dissecar tudo. É isso aí. Os insights do Eker. É isso aí. E entender como aplicar esses princípios na nossa vida financeira. Alô. Para me ajudar nessa missão. Aí sim. Time to Ferris aqui comigo. Bora lá. Cláudio Buarque. Presente. Débora Vlan. Aqui. Flavia Sanchez. Presente. E aí, galera? Bem-vindos, pessoal. Valeu. Obrigada. Valeu. Valeu. É um prazer estar aqui de novo. Muito legal. A obra do Eker é um clássico, né? É. E a gente vai destrinchar cada conceito para vocês. É um dos livros mais importantes da área de finanças. Sem dúvida. Com certeza. Inclusive o próprio Eker, né? Ele não nasceu rico. Não? Ele passou por altos e baixos. É verdade. Até entender como a mente influencia o sucesso financeiro. É uma história de superação. É verdade. Que já mostra que a mudança é possível. Com certeza. Exatamente. Agora você pode explicar melhor a importância do modelo financeiro que o Eker tanto fala. Muita gente confunde com a educação financeira tradicional, mas vai muito além disso, né? Sim, com certeza. É. O Eker usa uma analogia que eu adoro, Hum. que ele compara a nossa mente a um carpinteiro. E as nossas crenças sobre dinheiro às ferramentas. Ter as ferramentas certas é importante. Sim, Mas de nada adianta se a gente não souber usá-las, né? faz todo sentido. É verdade. É como se a gente tivesse um martelo, um prego, mas não soubesse bater para construir algo. Exatamente. E, Cláudio, como esse modelo financeiro se conecta com os 4 reinos da vida que o Eker menciona? Boa pergunta. Ele explica que a nossa vida se manifesta em 4 reinos: físico, mental, emocional e espiritual. E o ponto-chave é que o físico é apenas o reflexo dos outros 3. Ou seja, para mudar nossa realidade material, a gente precisa primeiro transformar nossa mente as emoções e o espírito. É isso aí. Uau! É como se o mundo material fosse um espelho mostrando tudo que a gente carrega dentro da gente. É verdade. Flavia, como essa ideia se conecta com as declarações que o Eker propõe? As declarações são ferramentas poderosíssimas para reprogramar o subconsciente e atrair prosperidade. É como se a gente estivesse instalando um novo software na mente com códigos que nos levam em direção ao sucesso financeiro. Sim. Mas é importante ir além da repetição. Entender o significado e sentir a verdade por trás das palavras. Entendi. É como se a gente tivesse que encarnar a declaração, senti-la como uma verdade absoluta. Exatamente. E fico nisso assim que acha dessa ênfase nas declarações. Às vezes parece que só pensar positivo não resolve tudo, né? Olha, eu concordo que a reprogramação mental é fundamental. Mas acho que focar apenas nas declarações pode ser um pouco ilusório. A ação, o trabalho duro, a disciplina. Tudo isso é essencial para construir riqueza, né? Ficar só repetindo frases positivas sem colocar a mão na massa não leva a lugar nenhum. Eu concordo com o Sam. A ação é fundamental, mas a mentalidade influencia diretamente as nossas ações. Se a gente tem crenças limitantes como dinheiro é sujo ou rico só quem rouba, a gente vai agir de forma a confirmar essas crenças. As declarações ajudam a limpar esses arquivos negativos e instalar crenças de prosperidade. É como se a gente tivesse que preparar o terreno da mente antes de plantar a semente do sucesso, né? É uma ótima analogia. E Cláudio, falando em arquivos mentais, explica pra gente os 3 pilares da programação mental que o Eker descreve. Claro, ele fala da programação verbal, dos exemplos que a gente teve na infância e dos episódios específicos que moldam a nossa relação com o dinheiro. Esses 3 pilares formam a base do nosso modelo financeiro, Certo. que pode ser tanto um trampolim para o sucesso, quanto uma âncora que nos impede de prosperar. Interessante. Então a gente carrega na mente as frases que ouvimos, as atitudes que presenciamos e as experiências que vivemos principalmente na infância, e tudo isso molda a nossa relação com o dinheiro, né? É isso aí. Flavia pode dar uns exemplos de como a programação verbal impacta a nossa vida financeira. Imagina uma criança que cresce ouvindo: dinheiro não traz felicidade. É feio falar de dinheiro. Rico só pensa em si mesmo. Nossa. Essas frases repetidas como mantras criam crenças limitantes que podem bloquear a prosperidade. É como se a gente instalasse um antivírus contra a riqueza na mente da criança. Isso é verdade. Caramba, parece até crueldade, né? É. E sabe como a gente se liberta dessas crenças limitantes que foram plantadas na nossa mente? É possível desinstalar esse antivírus. Não é fácil. É. Possível. O primeiro passo é ter consciência dessas crenças. Tá.
Identificar as frases que a gente repete sem questionar. Depois é preciso entender que o passado não precisa definir o nosso futuro. A gente pode escolher novas crenças mais empoderadoras que nos impulsionem em direção ao sucesso. Que sentido? É como se a gente fizesse uma faxina na mente, jogando fora os arquivos corrompidos, instalando programas novos. O Berê, você concorda? Como a gente coloca isso em prática? Concordo plenamente. Mas o importante é além da teoria, né? A gente precisa sujar as mãos, experimentar novas atitudes, desafiar as crenças limitantes na prática. Por exemplo, se você tem medo de investir, começa com um pequeno investimento, mesmo que seja simbólico. À medida que você experimenta o sucesso, a sua confiança aumenta e você se sente mais preparado para desafios maiores. É como se a gente tivesse que reeducar a nossa mente, né? É isso aí. Sair da zona de conforto e experimentar novas possibilidades. Com certeza. E Cláudio, como segundo pilar, os exemplos, molda a nossa mentalidade financeira. A gente tende a repetir os padrões que a gente viu na infância, né? Exatamente. Se a gente cresceu em um ambiente onde o dinheiro era motivo de brigas, preocupações e escassez, a gente tende a reproduzir esse padrão na vida adulta, mesmo que inconscientemente. É como se a gente estivesse seguindo um roteiro pré-programado sem questionar se ele nos leva para o lugar que a gente quer. É como se a gente tivesse herdado um vírus financeiro da família, né? É verdade. Flávia, você tem algum exemplo marcante disso? Alguma história que mostre como esses exemplos podem nos sabotar? Lembro de um participante do seminário do Eker, que apesar de ter muito conhecimento sobre finanças, nunca conseguia prosperar. Ele tinha 63 anos e carregava um fardo enorme. O pai dele tinha perdido tudo num negócio mal sucedido. E ele inconscientemente repetia o mesmo padrão, se auto-sabotando. Nossa, que história triste. É como se ele tivesse preso numa armadilha do passado, né? Como a gente se liberta dessas amarras e cria um novo modelo financeiro para nós mesmos. Tem como reescrever esse roteiro. Com certeza a gente precisa hackear o sistema e instalar um novo programa na mente. Mas não adianta só ter conhecimento. A gente precisa agir e colocar a mão na massa. E como o próprio Eker diz, a chave do sucesso é despertar a própria energia para atrair oportunidades. Verdade. É preciso ter iniciativa, buscar conhecimento, experimentar, arriscar se mexer. Mãos à obra, então. E, Débora, qual a importância do terceiro pilar, os episódios específicos, como as experiências que a gente vive, principalmente na infância, moldam a nossa relação com o dinheiro? Episódios específicos são como cicatrizes emocionais que a gente carrega. Por exemplo, uma criança que passa por uma situação de pobreza extrema pode desenvolver um medo profundo da falta de dinheiro. Isso vai se refletir em todas as suas decisões financeiras, na vida adulta, mesmo que inconscientemente. Ou então, uma criança que presencia os pais brigando por causa de dinheiro pode associar riqueza a conflito e, por isso, sabotar o próprio sucesso financeiro mesmo sem perceber. Caramba! Como se a gente estivesse carregando traumas do passado que nos impedem de prosperar no presente. Flávia, você tem algum exemplo prático disso? Alguma história que ilustre esse ponto? O Eker conta a história de José, uma mulher que associava dinheiro à dor porque na infância presenciou um assalto violento na loja dos pais. Nossa! Essa experiência traumática a marcou profundamente e ela inconscientemente sabotava o próprio sucesso financeiro. Ela tinha medo de ter dinheiro, porque na mente dela, dinheiro atrai a violência. Que triste. É como se ela estivesse se punindo por algo que não era culpa dela. É verdade. E, Sam, como a gente se liberta dessas amarras emocionais? Como a gente cura essas cicatrizes do passado? Olha, viver a traumas do passado nem sempre é a melhor solução. Às vezes a gente fica remoendo a dor, se vitimizando. Sei. Isso só piora a situação. É importante buscar ajuda profissional para lidar com essas feridas emocionais, mas também é fundamental focar no presente e no futuro, construir novas experiências positivas, criar novas associações com o dinheiro. A gente precisa se reconciliar com a abundância, entender que o dinheiro é uma ferramenta poderosa que pode ser usada para o bem. É fundamental buscarmos essa cura interior, essa libertação dos traumas do passado para construirmos uma vida financeira mais próspera e abundante? Com certeza. E falando em abundância, vamos agora para a segunda parte do livro, onde o Eker apresenta os 17 arquivos de riqueza. Opa! Mas isso fica para a próxima parte do nosso mergulho. Aí sim, fiquem ligados. Até a próxima. Até já. E voltamos com a parte mais esperada do nosso mergulho, os 17 arquivos de riqueza. Isso aí. Arquivos da mente milionária. Lembrando que esses arquivos são como um mapa da mentalidade próspera. Verdade. Um guia para reprogramar as nossas crenças e construir a vida financeira que a gente sempre sonhou. É isso aí. Mas é importante ter em mente que a gente não precisa seguir esse mapa cegamente, né?
A ideia é usar esse conhecimento como ponto de partida, adaptar os conceitos à nossa realidade e criar o nosso próprio caminho para o sucesso. Concordo. Cada um tem a sua própria jornada, né? Mas o mapa do Aker ajuda a gente a encontrar a direção certa. Exatamente. E para nos guiar nessa expedição pelos arquivos da riqueza, o Cláudio vai apresentar cada um deles de forma resumida. A Débora vai aprofundar o entendimento com exemplos e analogias, a Flávia vai conectar esses conceitos com nossa realidade e o Sam vai nos provocar a questionar e refletir. Isso aí. Preparados? Bora lá. Vamos nessa Hackiu. Arquivo de riqueza número 1. Ricos focam em oportunidades, pobres focam em obstáculos. Essa é clássica. Mas qual a diferença prática entre focar em oportunidades e focar em obstáculos? A diferença é que quem foca em oportunidades tem uma mentalidade de crescimento e de abundância. É como se a pessoa estivesse sempre procurando soluções e enxergando o lado positivo de cada situação. Já quem foca em obstáculos tem uma mentalidade de escassez de medo. Sei. É como se a pessoa estivesse sempre esperando pior, se protegendo de algo que talvez nem aconteça. E o mais interessante é que as oportunidades e os obstáculos muitas vezes estão presentes na mesma situação, né? A diferença está no olhar, na perspectiva. Por exemplo, a crise econômica pode ser vista como um obstáculo para quem tem medo de perder dinheiro, mas também pode ser vista como uma oportunidade para quem está disposto a inovar, a criar soluções, a se reinventar. Mas focar só nas oportunidades não pode ser um pouco ingênuo. Ignorar os riscos, os desafios, as dificuldades. Otimismo sem planejamento não leva a lugar nenhum, né? Mas o medo também não. Verdade. A gente precisa encontrar um equilíbrio. E a coragem de enxergar as oportunidades sem ignorar os desafios. É como um jogador de futebol, ele precisa ter a ousadia de partir para o ataque, mas também precisa estar atento à defesa para não tomar um contra-ataque. E por falar em desafios, o segundo arquivo nos mostra que ricos admiram outros ricos e pobres se ressentem deles. Essa é polêmica. Muita gente critica os ricos, acha que eles são arrogantes exploradores que só pensam em dinheiro. Verdade. Existe muito preconceito contra os ricos. Mas o Geiger nos convida a mudar essa perspectiva. Ele diz que ao invés de criticar os ricos, a gente deveria admirá-los, aprender com eles, se inspirar em suas histórias de sucesso. Mas essa admiração não pode virar idolatria, né? A gente não pode simplesmente copiar os ricos, porque cada um tem a sua própria história, seus próprios talentos, suas próprias oportunidades. A admiração, quando é genuína, nos impulsiona a buscar o nosso próprio potencial. Não se trata de copiar, mas de se inspirar. É como um artista que admira o trabalho de outro artista. Sim. Ele não vai simplesmente copiar as obras, mas vai usar essa inspiração para criar o seu próprio estilo, sua própria arte. E por falar em estilo próprio, o terceiro arquivo nos convida a isso. Ricos se promovem pobres, acham isso falta de educação. Isso é interessante. No Brasil, a gente tem uma certa resistência à autopromoção, né? A gente acha que é feio os vangloriar, que é falta de humildade. É verdade. A gente foi criado com a crença de que quem se elogia se enforca, né? Mas no mundo dos negócios, quem não se promove fica invisível. Exatamente. A autopromoção, quando feita com ética e profissionalismo, é uma forma de mostrar ao mundo o que a gente tem de melhor a oferecer. É como um produto na prateleira do supermercado. Se ele não tiver uma embalagem chamativa, um rótulo que destaque seus benefícios, ele vai ficar lá esquecido no canto. E a autopromoção não se limita ao mundo dos negócios, né? É importante a gente se valorizar em todas as áreas da vida. No trabalho, nos relacionamentos, na vida social. Sim. É saber reconhecer os nossos talentos, as nossas qualidades e compartilhá-los com o mundo. E para compartilhar os nossos talentos com o mundo, a gente precisa ter a coragem de enfrentar os desafios, os problemas, as adversidades. Verdade. E é isso que o quarto arquivo nos ensina. Ricos são maiores do que seus problemas, pobres são menores do que eles. Esse é forte. Mas como alguém pode ser maior do que um problema que causa dor, sofrimento, angústia? A gente não pode negar a dor, sofrimento, a angústia que os problemas causam. Mas a gente pode escolher como reagir a esses problemas. Exatamente. Os ricos, ao invés de se deixarem abater pelos problemas, os encaram como desafios a serem superados, como oportunidades de aprendizado e crescimento. Eles desenvolvem a resiliência, a capacidade de se adaptar às adversidades e encontrar soluções criativas. É como se os ricos tivessem um superpoder. A capacidade de transformar os limões da vida numa deliciosa limonada. E para transformar os limões da vida em limonada, a gente precisa ter as ferramentas certas, né? Com certeza. E a ferramenta mais importante para construir riqueza é a gestão financeira. É verdade. É isso que o quinto arquivo nos ensina. Ricos gerenciam bem seu dinheiro, pobres o administram mal. Essa parece óbvia. Mas qual o segredo para uma boa gestão financeira? É só fazer planilhas, controlar os gastos, poupar.
Gerenciar bem o dinheiro vai muito além de planilhas e controles. É ter uma mentalidade de abundância, entender que o dinheiro é uma ferramenta poderosa que pode ser usada para realizar os nossos sonhos, os nossos objetivos. E para usar essa ferramenta com sabedoria, a gente precisa ter conhecimento, disciplina, organização. A gente precisa saber para onde vai cada centavo, controlar os impulsos de como poupar com inteligência e investir com estratégia. É como se a gente estivesse construindo uma casa. A gente precisa ter um projeto, uma planta, um orçamento para que a casa seja sólida, segura e aconchegante. E para que a gente possa desfrutar dessa casa, relaxar, curtir a vida, a gente precisa ter liberdade financeira. Verdade. E a liberdade financeira se conquista fazendo o dinheiro trabalhar para a gente. É isso que o sexto arquivo nos ensina. Ricos fazem o dinheiro trabalhar para eles, pobres trabalham pelo dinheiro. Esse é o sonho de todo mundo, né? Mas como fazer o dinheiro trabalhar pra gente? Criando fontes de renda passiva e investimentos que gerem lucro sem a necessidade de trabalho constante. É como plantar uma árvore. A gente se esforça no início, cuida da planta com carinho e depois colhe os frutos por muitos anos. Exatamente. A gente precisa ter a visão de longo prazo e entender que a riqueza se constrói com paciência, disciplina e estratégia. Não existe fórmula mágica, mas existem caminhos que nos levam para a liberdade financeira. E o mais importante é que a gente não precisa ser um expert em finanças para começar, né? Existem muitos recursos disponíveis. Livros, cursos, consultores e aplicativos. Sim. O importante é dar o primeiro passo, buscar conhecimento, se educar financeiramente. E para dar o primeiro passo, a gente precisa vencer o medo, a insegurança, a procrastinação. E é isso que o sétimo arquivo nos ensina. Ricos agem apesar do medo, pobres são paralisados por ele. Essa é fundamental. Mas como vencer o medo? Ele parece tão poderoso, tão paralisante. O medo é uma emoção natural, faz parte da nossa natureza. Mas a gente não pode deixar que ele nos domine. A gente precisa entender que o medo é como um fantasma. Ele só existe na nossa mente. Exatamente. O medo é uma ilusão, uma projeção da nossa mente. Sei. E a melhor forma de vencer o medo é agindo, se expondo, enfrentando os desafios. É como andar de bicicleta. No início a gente tem medo de cair. Mas quando a gente começa a pedalar, o medo desaparece. A gente sente a liberdade, a alegria do movimento. E o mais importante é que a gente não precisa ser corajoso o tempo todo, né? A gente pode ter medo, sentir insegurança, mas a gente não pode deixar que essas emoções nos impeçam de agir. Verdade. A gente precisa ter a coragem de dar o primeiro passo, mesmo com medo. Esses 7 primeiros arquivos já nos trouxeram tantas reflexões. Parece que a gente está abrindo a caixa preta da mente milionária, desvendando os segredos do sucesso financeiro. É verdade. Mas ainda tem muito mais. Na próxima parte do nosso mergulho, vamos explorar os arquivos restantes. Aí sim. Fiquem ligados. Era a final da nossa expedição pelos arquivos de riqueza. Isso aí. Preparem-se para mais insights poderosos. Opa. E dicas práticas para turbinar a sua mentalidade financeira. Bora lá. Cláudio, qual o próximo arquivo da nossa lista? Arquivo de riqueza número 8. Ricos aprendem e se aprimoram o tempo todo, pobres acham que já sabem tudo. Essa frase é um soco no estômago, né? Ninguém gosta de admitir que não sabe de tudo. Mas será que essa busca constante por conhecimento é realmente tão importante assim para o sucesso financeiro? Com certeza. O mundo está em constante transformação, né? As tecnologias avançam, o mercado muda, novas oportunidades surgem a todo momento. Quem se acomoda, quem acha que já sabe tudo, fica para trás. A gente precisa ter a humildade de reconhecer que sempre tem algo novo para aprender. Verdade. É como se a gente estivesse numa escada rolante, mas em vez de subir, a gente fica parado no mesmo lugar. Enquanto isso, o mundo continua subindo e a gente fica cada vez mais distante do topo. E o aprendizado não se limita aos livros e cursos, né? A gente aprende com as experiências, com os erros, com os acertos, com as pessoas ao nosso redor. A vida é uma escola e a gente precisa estar sempre aberto a novas lições. Arquivo de riqueza número 9. Ricos pensam ambos, pobres pensam ou um ou outro. Essa me deixa curioso. Explica melhor pra gente, Débora. Os ricos acreditam que é possível ter tudo o que desejam. Sucesso financeiro. Família feliz no saúde e amor. Saúde é uma vertida profissional e espiritualidade. Eles não se limitam a escolhas excludentes, buscam o equilíbrio e a abundância em todas as áreas da vida. É como se a gente estivesse num buffet com várias opções deliciosas. Os ricos se servem de tudo com moderação, saboreando cada prato. Já os pobres, com medo de faltar, se concentram num único prato, perdendo a oportunidade de experimentar outras delícias. Mas será que é possível ter tudo?
Não existe um limite para os nossos desejos. E o risco de se frustrar por não conseguir alcançar tudo o que queremos. Claro que a gente precisa ter metas realistas, né? Mas o Eker nos convida a expandir a nossa visão, a acreditar que a abundância é possível, que a gente pode ter tudo o que deseja, desde que esteja disposto a trabalhar por isso. Pensamento positivo e muita ação. Essa é a fórmula. E o arquivo número 10, Cláudio? Arquivo de riqueza número 10. Ricos focam no seu patrimônio líquido, pobres focam na sua renda mensal. Essa é fundamental. Mas muita gente confunde renda com patrimônio, né? Pode explicar a diferença para a gente, Débora? Renda é o dinheiro que a gente recebe pelo nosso trabalho, pelos nossos investimentos. Patrimônio é o conjunto de bens que a gente possui, casa, carro, investimentos, e também as dívidas que a gente tem. Certo. O patrimônio líquido é a diferença entre os nossos bens e as nossas dívidas. É como se a renda fosse a água que entra no balde e o patrimônio fosse a água que fica no balde. Sei. Se a gente tem um furo no balde por mais água, que o balde nunca vai ficar cheio. E para tapar os furos do balde, a gente precisa controlar os gastos, eliminar as dívidas e investir com inteligência. É como construir uma base sólida para o nosso futuro financeiro. Faz todo sentido. E o arquivo número 11, Cláudio? Arquivo de riqueza número 11. Ricos administram bem o seu dinheiro, pobres o administram mal. Essa parece repetida, né? Já falamos sobre gestão financeira no arquivo número 5. É verdade. Mas esse arquivo reforça a importância da gestão financeira. Não adianta a gente ter uma mentalidade de riqueza se a gente não coloca isso em prática na nossa vida financeira. A gente fez até controle sobre o nosso dinheiro, saber para onde ele vai, quanto a gente gasta, quanto a gente investe. É como um carro. Se a gente não souber se dirigir, a gente vai acabar batendo, né? E para dirigir bem o carro das nossas finanças, a gente precisa ter um mapa, um GPS que nos guie na direção certa. Esse mapa é o nosso planejamento financeiro que precisa ser revisado e atualizado periodicamente. Planejamento é a palavra-chave. E o arquivo número 12, Cláudio? Arquivo de riqueza número 12. Ricos pensam grande, pobres pensam pequeno. Mas pensar grande não pode ser um pouco perigoso. E o risco de se frustrar por ter metas muito ambiciosas. O Eker não está falando de megalomania nem de ter metas irreais. Ele está falando de ter a coragem de sonhar alto, de acreditar no nosso potencial, de se desafiar e ir além dos limites que a gente mesmo impõe. É como se os ricos estivessem olhando para o horizonte enquanto os pobres ficam presos ao chão com medo de tropeçar. Mas a gente precisa ter cuidado para não confundir otimismo com ilusão, né? Sonhar alto é importante, mas a gente precisa ter os pés no chão, trabalhar duro para realizar nossos sonhos. Equilíbrio é fundamental. E o arquivo número 13, Cláudio? Arquivo de riqueza número 13. Ricos promovem o valor antes do preço, pobres promovem o preço antes do valor. Essa é interessante. Mas como a gente coloca isso em prática? É simples. A gente precisa se concentrar em entregar valor aos nossos clientes, oferecer produtos e serviços de alta qualidade que realmente façam a diferença na vida deles. O preço é consequência do valor que a gente entrega. É como um restaurante. Se a comida é boa, o ambiente é agradável, o atendimento é excelente, as pessoas vão pagar o preço que for para ter essa experiência. Mas se a comida é ruim, o ambiente é sujo e o atendimento é péssimo, nem de graça as pessoas vão querer voltar. E a percepção de valor é subjetiva, né? O que é valioso para uma pessoa pode não ser valioso para outra. Por isso é importante a gente conhecer o nosso público-alvo, entender suas necessidades e desejos para oferecer o que eles realmente valorizam. Marketing bem feito é fundamental. E o arquivo número 14, Cláudio? Arquivo de riqueza número 14. Ricos são ótimos recebedores. Pobres são péssimos recebedores. Essa me surpreendeu. Qual a importância de saber receber? Receber é abrir espaço para abundância em nossa vida. É se sentir merecedor de tudo de bom que o universo tem para oferecer. Amor, felicidade, prosperidade, saúde, reconhecimento, gratidão. Nossa. É como ter um copo vazio pronto para ser preenchido com as bênçãos da vida. E a gente precisa estar aberto para receber sem bloqueio, sem resistências. É como um rio. Se a gente coloca uma barragem, a água não flui e fica parada, estagnada. Mas a gente precisa ter discernimento, né? Saber receber o que é bom, o que nos faz bem e rejeitar o que é ruim, o que nos prejudica. Certo. É como um filtro. A gente deixa passar água pura e retém as impurezas. Sabedoria para filtrar as energias. E o arquivo número 15, Cláudio? Arquivo de riqueza número 15. Ricos escolhem ser remunerados com base nos resultados. Pobres escolhem ser remunerados com base no tempo. Essa é desafiadora. A maioria das pessoas trabalha por um salário fixo com base no tempo dedicado ao trabalho. Verdade. Mas essa é uma forma limitada de pensar. Os ricos entendem que o valor do seu trabalho não se mede pelo tempo, mas pelos resultados que eles entregam. É como um artista. Ele não é pago pelo tempo que passa pintando um quadro, mas pelo valor da obra que ele cria. E a gente pode aplicar esse conceito em qualquer profissão.
Se a gente se concentrar em entregar resultados extraordinários, a gente vai ser reconhecida e recompensado por isso, independentemente do tempo que a gente dedica ao trabalho. Essa é a mentalidade empreendedora. E o arquivo número 16, Cláudio? Arquivo de riqueza número 16. Ricos pensam em pobres, pensam... Essa parece familiar. Já falamos sobre isso no arquivo número 9, né? É verdade. Mas esse arquivo reforça a ideia de que a gente não precisa escolher entre uma coisa ou outra. A gente pode ter tudo o que deseja. Esse é sucesso profissional e familiar, saúde, riqueza, amor e felicidade. É como se a vida fosse um jogo de tabuleiro e a gente pudesse ganhar em todas as casas. Não precisa ter perdedores e vencedores, todo mundo pode ganhar. Mas a gente precisa ter foco, né? Não adianta querer fazer tudo ao mesmo tempo e não fazer nada direito. É importante definir prioridades, estabelecer metas claras e trabalhar com disciplina para alcançá-las. Foco e disciplina são essenciais. E para finalizar o arquivo número 17, Cláudio? Arquivo de riqueza número 17. Ricos agem apesar do medo, pobres deixam o medo impedi-los de agir. Essa é a chave para o sucesso em qualquer área da vida, né? Mas como vencer o medo que nos paralisa? A gente precisa entender que o medo é como um músculo. Quanto mais a gente o exercita, mais forte ele fica. Mas se a gente o ignora, ele se atrofia. Sei. A gente precisa se expor ao medo, enfrentá-lo para que ele perca o poder sobre nós. É como aprender a nadar. No início a gente tem medo de se afogar, mas se a gente persistir, se a gente continua nadando, o medo vai embora e a gente descobre a liberdade de se mover na água. E a gente precisa ter a consciência de que o medo nunca vai desaparecer completamente. Ele sempre vai estar lá nos rondando, nos desafiando. Sim. Mas a gente pode escolher não se deixar dominar por ele. Verdade. A gente pode escolher agir apesar do medo. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada pelos 17 arquivos de riqueza. Foi uma experiência incrível, cheia de insights poderosos e dicas práticas para transformar nossa mentalidade e construir a vida financeira que a gente sempre sonhou. É verdade. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Deixem aqui nos comentários qual arquivo ressoou mais com vocês e qual mudança de mentalidade vocês vão começar a aplicar na vida de vocês. É isso aí. Lembrando que a gente só abordou alguns dos arquivos aqui no nosso mergulho. É verdade. A leitura completa do livro Os Segredos da Mente Milionária vai te proporcionar uma imersão ainda mais profunda nesse universo da riqueza. Com certeza. E com essa mensagem inspiradora, encerramos mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Valeu, pessoal. Até a próxima. Um abraço. Até a próxima.